Agora sim, estou ao vivo. Nossa, minha internet não queria entrar. Caramba. Mas agora deu certo. Depois de muita luta, um pouquinho atrasado, mas estamos ao vivo agora. Nossa, eu pensei que a internet não ia entrar, mas ainda bem que entrou. Tava brigando com a internet aqui. Boa noite, Ah, boa noite. boa E aí, Anésia? noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom, Nossa, eu pensei que a internet não ia entrar, mano. sério, tava travando. Esse horário é muitas É, pessoas. não tinha conexão, sabe? Não queria entrar ao vivo. Aí eu falei, putz, e agora? Queriam nos sabotar. É, Não conseguiram. é, não conseguiram, não teve jeito. Não Me fale. fala aí se você tá me ouvindo bem, Sim, se a estou. imagem tá boa, Oh, para mim tá boa. Já tem gente tá? entrando aqui. Olá, Fábio. Boa noite a todos. Tudo bem? Tá tudo bem, e por aí? Também tá bem. O áudio tá legal. Acho que tá tudo bem. Podemos Legal, começar. Podemos falar. bora. Então, eu vou falar aqui pro pessoal, né, que não me conhece. Meu nome é William, sou conhecido como Tox. Sou artista 2D, 3D, mas hoje eu ajudo empresas a aumentar as vendas através da internet. Faço todo o planejamento de tráfego, né, gestão de tráfego, para poder aumentar aí as vendas através da internet. E aqui no meu Instagram eu estou falando bastante sobre educação financeira, sobre investimentos, né? Tanto aqui como no meu canal do YouTube, porque resolvi, né, mudar essa situação, que eu passei uma dificuldade financeira, e aí eu resolvi, tudo que eu aprendia, eu publicava aqui no Instagram. Então, muita gente, estou ajudando bastante gente aqui no Instagram e, em relação a isso, a investimentos, né? O pessoal tem muita dúvida em relação a isso, e aí eu resolvi ajudar essa galera. Inclusive, eu estou com a consultoria, né? E muita gente falou, por que você não dá uma consultoria? Pronto, já está no ar, já está rodando, já tem poucas vagas também, inclusive já está, né? Já faz Já tem parte. trabalho. Então. Então é isso. Para quem quiser saber mais sobre essa consultoria de investimentos para iniciantes, aqui na bio tem um link que você pode conhecer lá. Mas vamos lá, Anésia, conta pra gente aí como você iniciou, né? De onde você veio, por que trabalhar com alimentação saudável, né? Conta pra gente aí um pouco da sua história, sobre o seu trabalho também. Primeiro, boa noite. Já temos pessoas aí que já entrou. Boa Obrigada. noite, boa noitezinho. Minha mãe tá online também aí, ó. Bom. Oi, mãe. Isso é bom. Apoio da mãe é tudo. Apoio dos É, pais, né? Em tudo na vida é muito bom. é verdade. Bom, você falou de você aí, né? Que você passou por uns perrengues financeiros e você é a própria É, é o seu próprio personagem transformado. Então, você que quer mais isso, tem exatamente. ensinado as pessoas a investir na bolsa de valores e conhecer um universo que não é ensinado, né? Acho até que deveria ser ensinado Exatamente. nas escolas.
E eu sou também um pouco dessa persona transformada. Por quê? Eu tenho 2 filhos, né? O Davi, de 10 anos, e o Emanuel Judá, que faz sábado 6 anos. E eu tive Nossa, diabetes gestacional. Eu tenho 47 anos e eu tive diabetes gestacional nessa primeira gravidez. E na minha família já tinha, né, históricos de pessoas com diabetes. Existem 2 tipos de diabetes, né? A minha avó até infelizmente amputou a pé. Primeiro foi o pé, depois foi a perna, nossa, antes de falecer. sério? A diabetes é uma Caramba. doença silenciosa. Ela praticamente, entre aspas, né? Ela vai comendo a pessoa aos poucos, porque ela não, você não Nossa, sente é dor, triste. nem nada. Então, quando eu fiquei grávida e soube que eu tinha, né, que eu estava diabética, eu falei, opa, preciso abrir os meus olhos. Já vi que não é muito legal. Boa noite, Rê. Né? E aí eu comecei a entender esse universo há 10 anos atrás. Não se falava de fitness, não se falava de alimentação saudável, não falava de light, diet. Não existia essas nomenclaturas e ninguém nem sabia o que significava isso. Então, eu sou Uhum. formada em jornalismo, resolvi usar o jornalismo a favor de entender, né, um pouco sobre esse universo. E eu sempre adorei comer pão e tomar café, é algo que eu e meu marido, Uhum. desde que namora, a gente sai para tomar café. E eu falava, eu comia aqueles pães, assim, eu falava, nossa, que pão ruim, né? O pão sem sabor. Eu me lembro que quando a Coca-Cola lançou a Coca Diet, meu Deus, aquilo era literalmente um xarope, né? Era muito ruim. A Horrível, né? comida não era saborosa. Então, primeiro eu tratei de mudar meu estilo de vida, a minha alimentação. Eu, na gestação mesmo, comecei a fazer atividade física na ocasião, né? Eu comecei a fazer caminhada e Uhum. comecei a mudar mesmo. Eu comecei aos poucos, porque não é fácil, a mudar, a retirar o açúcar. E o açúcar não é só o açúcar branco, né? Tudo que nós comemos, eu acredito que 90% se transforma em açúcar. Então eu Uhum. comecei a entender que eu precisava mudar o meu estilo de vida, né? E aí eu comecei a fazer algumas substituições e fui indo. E então foi uma gravidez de risco, ou seja, eu já sabia que eu não poderia ter um parto normal. E sempre fazia exames, assim, sempre estava alto, porque uma coisa era eu a favor, né, da minha alimentação, mas o bebê ali trabalhando, vamos dizer assim, Nossa. contra. Só que quando eu tive o meu filho, Davi, isso é super comum, você faz um exame de sangue, quando, né, alguns exames, inclusive de sangue, para ver como tá ali o grau de insulina. E eu não tinha diabetes e nem o meu filho. E a partir Olha. daí eu mantive esse estilo, né, de vida, de sair dos industrializados e começar a literalmente investir na nossa alimentação. Então, Natural, né? muitas das vezes as pessoas assim falam, e é verdade, né? Mas é muito ruim a comida saudável, sem gosto. Pior que é, né? A publicidade nos vende algo muito forte que é a facilidade, Uhum. né, da alimentação. Então você tem um macarrão instantâneo, você tem um molho pronto, você tem Mais prático, né? você Rápido. está sempre correndo, você não tem tempo para nada, então você fala, opa, eu preciso dar um jeito. E o jeito é o industrializado. E a gente não lê rótulo, a gente não tem esse ensinamento mesmo, né? Essa prática de olhar rótulo, Uhum. entender o que você está comendo. E acha que, por exemplo, tem que ser orgânico, eu também acho que tem que ser, mas hoje ainda não é acessível para todo mundo. Então, eu comecei a fazer a minha comida, eu já cozinhava, não sou nenhuma chefe de cozinha, mas eu hoje me dou muito Uhum. bem, assim, eu coloco desafios até, falo, opa, vou fazer com sabor e chego ali. É uma alquimia, né? A cozinha é uma Uhum. alquimia. E quando eu percebi, eu estava fazendo pão, eu estava fazendo bolo, eu estava fazendo, e as pessoas dos familiares encomendando, e quando eu vi, nasceu a grão, né? Eu comecei Aham, literalmente com legal. os pães. E hoje
Ah, começou com pão? Dos primeiras coisas a fazer, eu fazia pão para mim, aí fazia mais pão, e quando eu via, eu dei para o vizinho, eu dei para o parente, e aí Caramba, depois estavam me encomendando. E hoje, né, já há mais um bom tempo, eu ensino as pessoas a cozinhar. Então, que legal. com planejamento, então eu ensino a ter um planejamento, que senão você se Uhum. sabota, ou seja, no primeiro Mas, momento de fome você vai comer algo industrializado. mas você vai até a casa da pessoa, não? Então, eu vou na casa da pessoa, como também vou ao trabalho dela, como também Ah, é? eu faço esse personalizado, Legal. como também faço em grupos. Eu já fiz em condomínio, né? Você pega um Nossa. grupo, isso. A gente monta um cardápio. Então, deixa eu abrir um parênteses. Quando os meus filhos começaram a ir para a escola, aí as lancheiras deles começaram a ser a sensação da escola. Como assim a sensação? Hum. Todo mundo levava um suquinho de caixinha e eles levavam um suquinho natural. Todo mundo levava um bolinho, eles levavam um bolinho caseiro. Ah, Então as mães começaram a querer entender essa lancheira. Então chamava atenção, eu né? comecei a fotografar e ensinar na época até pelo Facebook algumas receitas como eu fazia a lancheira. Então depende do perfil. Tem grupo que me chama para montar a lancheira, que agora nós estamos aí Nossa, que legal. num período de pandemia, as aulas, né, está sendo em casa. Aqui em casa continua tendo lancheira, só não tem a física, mas tem a hora do lanche. Mas tem gente que hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas estarem low carb, né? Comendo uma comida com baixo carboidrato. Então, elas ficam Hum. perdidas em opções, como fazer. Então, dá para montar um cardápio, dá para você, por exemplo, você, William, fala assim, mas eu só gosto de frango. Então, a gente vai fazer algumas opções de frango e sugerir ali, né? E dentro disso, eu também coloco um pouco de ingredientes funcionais. Então, eu não sei se você e o pessoal já ouviu falar de biomassa de banana verde, né? Que eu incluo Hum. ali. É um Não. probiótico, né? Que você faz com a banana verde mesmo, a banana que você pega ali Caramba. no pé, né? Como a minha bisavó falava, que amarra a boca se você morder ela. E você transforma, estou falando assim de uma forma bem didática, como se fosse num mingau e põe ele. Oi, Dri, coloca ele dentro assim da alimentação. Então, ela não tem sabor de banana, é neutro. Então, você pode substituir o creme de leite usando ela. Você pode fazer um suco, colocar na carne, no arroz, Nossa. no feijão. Só que você está colocando algo que vai alimentar as suas bactérias boas. Então, é rico em fibra, dá saciedade, ajuda Nossa. a emagrecer, né? Então, são coisas Nossa, assim, muita gente não sabe disso, né? são funcionalidades que você vai descobrindo. E tudo isso sem tirar o sabor da comida, né? E aqui em casa, por exemplo, os meus filhos não gostam de brócolis, mas eu faço a panqueca do Hulk, né? Então eu faço uma panqueca verde e eles gostam da panqueca verde. Da Um hora. pouco do lúdico também. Oi, Daniela. Tem bastante gente entrando. Oi, Dani. Então, são formas que você vai mudando, né? Como congelar, por exemplo, um suco. Eu não sou contra, eu compro de vez em quando. Na verdade, eu nem compro, mas assim, a gente pode tomar um suco de caixinha, mas eu De ensino caixinha. a você usar polpa, como você congela a fruta, como você pode fazer até um sorvete. Então, são formas que Nossa. você vai introduzindo no dia a dia, sem E, forçar, né? e não é, Nisso eu emagreci, e não meu é. marido emagreceu, os meus filhos na época da desculpa, na introdução alimentar, já não Uhum, coloquei açúcar branco. A gente começou com açúcar da mascavo, depois o demerara. E uhum. hoje, meu filho de 10 anos, ele tomou refrigerante que, sei lá, algumas vezes ele fala, mamãe, é ruim. Ele não gosta. Já Não porque eu acostumou já, né? proíbo, o paladar dele já não combina. E quem se beneficia? A gente, né? É, Todos nós, exatamente. né? Aí cai no É que, relacionamento que a gente falou do trabalho e alimentação, né? Quando você está bem alimentado, as exatamente. coisas fluem melhor. É que nem assim, não precisa cortar, né?
tipo, de uma vez, né? Sim. Assim, E não vai dá, viu? Não aos é fácil. poucos, né? Não é fácil. É uma luta, entendeu? Por exemplo, eu tinha uma motivação que era a minha gravidez, né? Então eu realmente eu fui forçada a mudar. A minha saúde gritou. Mas no geral, você vai aos poucos fazendo essa substituição. E isso facilita com que a casa inteira também venha com você, porque você não está Vai acostumando, exigindo, né? né? Também você vai no supermercado e você começa também a mudar um pouco. Você não começa pelo setor das bolachas, né? Que tal vamos começar pelo setor do Eu, fa- hortifruti? eu fazia muito isso. Primeiro setor, bolacha. Então, e é Fazer gostoso, as pilhas. é gostoso, né? Mas você precisa estar atento se realmente aquilo vai te alimentar, porque na verdade é uma comida que te engana, né? Vamos dizer assim. É uma É, fome que você come aquilo ali e daqui a pouco você come mais, né? Não te sacia, a verdade é essa. E fora que eu uhum. acho que muitas das vezes a forma que a gente come, né? Se você tá assistindo televisão, você vai comendo sem perceber, você come um balde de bolacha, sei lá. De bolacha. Ixi, Quer rapidinho. mais. Então, o que que você está comendo, né? E isso acontece com o E, trabalho. Se você não está bem e alimentado, será que você vicia, tem né? boa concentração? Uhum. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar, né? Dá para comer É muito verdade. bem, muito bem. Eu, no meu, né, no Instagram, eu coloco receitas aí saborosas. É, eu vejo lá, eu acompanho lá, nossa, eu aprendo um monte de coisa assim que fala, nossa, né? Coisas simples assim que você faz, uma mistura ali, né? Fica Já boa, você não vai é? descobrindo umas coisas e fala, nossa, E quando você tem o planejamento, William, facilita. É óbvio que quando eu vou cozinhar, ou quem, né, vai cozinhar, você precisa ter um período ali para você se dedicar. Só que você depois vai ter tempo para outras coisas, né? Você vai ter comida na uhum, sua geladeira e vai ter tempo para fazer outras coisas. Então você vai ter tempo para ler um livro, para estudar, para não fazer nada. Às vezes você não quer fazer nada. Então é, as pessoas que me seguem, a grande maioria, né, são mães com filhos ali super atarefadas. Então, vai falar, ah, mas como é que eu vou cozinhar? Parece que é fácil. Não é fácil, né? Mas você precisa também querer mudar. Fora que tem a questão da saúde misturado com o bem-estar, né? A aceitação do seu é, corpo, né? O com peso, você certeza. se agradar dele. É um, é um Eu mesmo, conjunto, esses né? dias, eu falei. Sim, eu falei sobre me priorizar, porque com a pandemia eu parei de fazer minha caminhada e tudo, eu achei que era algo que ia passar. Eu falei, opa, preciso voltar, retomar, né? E o corpo da Uhum. gente não é mais o corpo. Sente, né? É. Ele fala, opa, tá preguiçoso, tá bom, vamos ficar parado. E nós É. não somos feitos para ficar parados, né? É que nem eu também, tentando mudar aos poucos a alimentação, fazendo caminhada de novo, né? E porque não dá, o corpo sente, começa. Agora eu sinto já diferença. É, né? As coisas que eu como, já sinto a diferença na caminhada, o corpo, sei lá, diferente, se sente mais leve, Ele né? responde, né? O corpo responde. É, Fala que ele bom, responde, exatamente. você está queimando calorias do que você come, né? Porque estar parado, você está estático ali. E é o que acontece quando você está trabalhando, home office ou numa empresa. Você está ali, você levanta para É, almoçar e tomar um ainda café, mais quem trabalha ali no computador o dia inteiro, né? você fica ali Você, parado. ali que você engorda mesmo. É porque você não quer. E não é só o engordar, porque o engordar é uma consequência, ok. Mas você vai É, comendo, como eu te falei, sem perceber coisas que você fala, meu Deus, eu estou ingerindo tudo isso, né? E quando você retira, assim, você fala, primeiro que o corpo já grita, né? Porque ele fala, poxa, você retirou algo que eu sim. gostava. Mas no fundo você tá trazendo benefícios, né? Então a gente precisa ter esse olhar, assim, sabe? Onde está a minha disposição? Será que vale a pena mesmo, né? Sim. São perguntas Exa- que eu escuto muito, assim, se vale a pena. Eu Uma, gosto. uma coisa que você falou, até quando eu postei aquela foto que eu estava lá no hospital, né, eu tirei pedra na vesícula,
Tem uma frase lá que você falou, a gente, como é? A gente é A gente somos o que comemos, né? Não- isso, É. exatamente. Aí aquilo ali, tipo, meu, eu preciso, sabe, mudar, sabe, alimentação, porque, meu, maior sofrimento, sabe, estômago, pensava que era estômago, fiquei, ó, bastante tempo com dor no estômago. Fui no médico, o médico nada, né? Nem pedi exame e tal. Depois eu fui descobrir. Quando eu descobri, nossa, já tava deu uma crise, No que, meu estágio, Deus. no estágio mais É, perigoso, né? Vamos dizer assim. é, E isso aí, com certeza tem a ver com a alimentação, né? então, muita bolacha, meu, pacote, sabe? E fora outras coisas também, né? E a disposição sua? Agora você É, fala? não, quando você estava Ah, à sim, era, disposição. era diferente também, né? Completamente diferente do que é hoje. Você fez uma live com a nutricionista, né? E ela falou sobre isso. Foi, Ela falou: as pessoas ganham dinheiro, são empreendedores, a Michelle, é, e aí depois elas morrem, porque elas não usufruem do que elas conseguiram, que porque a nem saúde está zero. ela, ela deu exemplo lá do caso do cliente dela, né? Naquela situação, falou, "Putz, não adianta só ganhar dinheiro, pensar só no trabalho, enfim, mas e o corpo, né? Como que você vai continuar? Se a gente tem aqui nem investimentos, estou pensando a longo prazo, né? Quero crescer meu patrimônio a longo prazo, mas se você não se cuidar, né, nesse tempo, como que faz depois, né? Aquilo ali a longo prazo não vai adiantar nada. Ixi, Para mim, travou. William, não sei se você travou. É, Você- travou aqui Vocês também. estão nos escutando, gente? Tá tudo ok? Dá um joinha aí pra gente se tá travando. Tá travando, Fala Daniela? aí se vê Se se tá está travando. travando aí, pessoal. Pode ser a minha internet aqui. Dá um joinha aí, se tá ok pra vocês. Ninguém falou nada. Vamos lá. Então deve estar bom. Então, e você sabe, o Fábio deu um ok, tá joia? Dá ok. O Daniel O também. Daniel também. E a Daniela também, ok. Então, acho que só travou rapidinho aí. Também a Lu, Tá da dando umas filha dele. travadinhas aqui. Pode ser então a sua. Vamos aí. Vamos tentando. João, tá ok? Não, legal. E você sabe que E, essa questão tá travando para você, William? Ainda tá? não, agora tá normal agora. Você sabe que essa questão dos filhos, né? As pessoas às vezes questionam assim, mas eles são obrigados, você não come besteira. Não, não é que não come besteira. Você chega num patamar que você come, claro, só que o seu corpo reclama, viu? A gente é muito nítido assim quando você muda a alimentação, o corpo já fala, opa, tem coisa estranha entrando aí. Mas assim, Diferente, é né? diferente. Eu costumo dar um exemplo. Travou, William? Travou? Hum, Tá dando as pequenas Tá me travadinhas, escutando? mas tô te escutando. Tá indo. Então, eu costumo dizer muito nos cursos da lancheira, quando as mães conversam comigo, porque elas falam: meu filho não gosta de legumes, não gosta de fruta e tudo mais. E a maior preocupação é mudar essa alimentação. Isso já é um grande passo que elas dão, né? De ver que realmente Uhum, não está dando mais. Tem muita criança obesa, tem muita criança com ausência de alguns é. nutrientes e tudo mais. Assim, se preocupar eu costumo dar um exemplo que quando você faz uma construção, você vai no depósito, enfim, compra os melhores materiais para o alicerce ser bom. Então você investe no Uhum, alicerce. Então, assim, nesse início de introdução alimentar, é muito importante investir numa coisa de qualidade, porque quem apresenta alimentação para os filhos somos nós, né? Assim como o exemplo da uhum, nossa forma de viver. Então, a gente precisa se preocupar. Então, quando você apresenta e eles se alimentam, vai ter um monte de não, e a gente muitas das com vezes certeza. desiste, sabe? Fala, ele não gosta. Ah, ofereci 2 vezes, ele não gosta. Mas eu acho que tem que ter uma insistência,
Tem uma amiga minha que tá aí, a Adriana, ela tem uma fala que eu acho muito legal, né? Que às vezes a forma que foi apresentado para você, algum tipo de legumes, de fruta, daquela forma você não gostou. Mas tem outras formas de você comer aquilo, né? É, Então, eu não gosto de jiló, mas sei lá, não gosto de beterraba, mas da forma que de repente foi te apresentado, te trouxe um pouco de trauma. E de repente tem outras formas de você é fazer. verdade. E aí você come e fala, não, Já é aconteceu comigo gostoso. isso também. Então é Tinha a coisa que eu forma. falava, não gosto disso, mas depois de experimentar, e falar, até que não é ruim. Não é que é gostoso, né? Então É, é a forma também. A gente cria um pouco disso, né? Um não, assim, você já, não vou insistir. Por exemplo, uhum. ontem estavam todos esses dias um tempo seco. Será que a gente tem hidratado o nosso corpo o suficiente? Beber água, Tem essa também. simples, mas a gente não bebe água a quantidade que a gente deveria, né? Se fala de 70% né, o corpo humano constituído. Será que a gente bebe isso de líquido, de água? Não, com certeza não, poucas pessoas. Não. Então, o quanto a gente se prejudica com isso? A gente não tem É. noção, Às vezes, né, do às vezes eu prejuízo. esqueço assim de, putz, água, Esquecer sabe? de beber água, entendeu? E é É, uma coisa que não é para esquecer, mas a gente esquece. Então, a gente precisa começar a avaliar assim, falar, peraí, entendeu? Porque já deu pausa aqui, tá tudo ok? tá, deu umas travadas aqui, mas voltou agora. Voltou. Então, assim, a gente está falando de atitudes simples, mas que faz uma diferença para a vida inteira, né? A gente tem ficado É doente pra vida inteira mesmo. por bobeira, né? Então, Besteira. vai ali no E depois, supermercado. e, e várias coisas que acontecem, você fala, nossa, por que tá acontecendo isso? Mas, né, por quê? Que estranho, mas isso pode ser consequências de, né, as coisas que você está comendo, Sim, né, durante o tempo, né, durante os anos, eu falo, nossa, antes eu não tinha isso, agora eu tenho, né? Depois então, que eu assisto lá a Michelle e vejo você também, é depois que começa a cair na real, putz, é verdade. Vem tem as sentido, consequências né? depois. É, muito Faz sério. sentido. Faz sentido. O sono, a sua pele, É, cabelo, tudo isso vai falando com você. E a gente fala, tá tudo bem, não pega nada, pega tudo. é, Precisa ter esse bem isso. cuidado, né? Esse cuidado é muito, muito sério isso. E você entra no supermercado, tem mil opções, né? Se você não está atento, não está Travou. informado, travou? Deu uma travada, mas voltou. É. Se você não está informado com o que você vai comprar, o que você vai comer, você pode se complicar, né? E isso é no dia a dia. É. Então, às vezes você está com ausência de alguma vitamina no corpo, né? Se fala muito que o brasileiro tem ausência da vitamina D, que você pode tomar sol, né? Com o simples fato de tomar, Uhum. acho que 15 minutos de sol, você muda essa estatística, né? Mas quantas pessoas estão dentro de casa, dentro do escritório e não tomam sol, né? Não toma sol, né? Fica Então, trancado o dia sim. inteiro. E a ausência de vitamina D tem vários prejuízos, né? E que a gente. O que tem, quais as alimentações que tem vitamina D? Vitamina D, agora você me pegou. É, Vitamina D, além do sol. Cadê? A Adriana tá por aí, Adriana? Fala para mim. A Nutri tá por aí para falar pra gente. a, Vitamina D, a Michelle acho que não tá aí, não, não né? tá? Para falar pra gente, além do sol. Eu agora não saberia dizer nesse momento, além do sol, né? Ah, tá. Mas tem a deficiência. O sol eu vejo falar bastante. Então, e aí a gente acaba vendo em alguns alimentos, ok, mas muitas pessoas precisam tomar a medicação ali, né? Mandar
fórmulas, porque o corpo já não fabrica, né? Porque na verdade é o contato com o sol que vai fabricar ali a vitamina D. Como É, também a vitamina C, que você acha, por exemplo, na cenoura, né? E que faz bem laranja, né? laranja, né? Quando a gente é criança, eu escutava muito isso. E hoje, aliás, Muito. muitas crianças acho que nem escutam muito isso, né? De repente você pega um suquinho industrializado e tá falando lá, rico em vitamina C, aí você fala de laranja, você fala, ué, como? Como é que É. eles E antes tinha mais propagandas mesmo, né? Falando disso, das né? vitaminas, dos nutrientes. E você viu, deu um Eu exemplo, por lembro. exemplo, da biomassa de banana verde, algo barato, né? Porque todo mundo fala que a alimentação saudável é cara, é difícil de fazer e é sem sabor. Então, esse tipo de conversa já não combina mais. Porque não é, é algo Uhum. barato. Quanto vale sua saúde? Já começa aí. Quanto você gasta de medicação? Que não precisava, de repente. Você gastou, Verdade. né? Essa conta. Você Se como for colocar, fazer as contas, você como um que né? ensina as pessoas a investir, a economizar, né? Vamos dizer assim, a guardar o seu É, dinheiro, investir bem. Quanto você gastou de medicação quando você estava com essa pedra na vesícula? Pensa bem. Quantas coisas você colocou para verdade. dentro ali? Entendeu? É uma conta que eu acho que você deveria Meus, fazer. meus rendimentos já estavam maiores hoje. Oh, entendeu? Então a gente come bola. É óbvio que tem dia que você fala, ah, eu tô com vontade de comer uma besteira. Então, não sei, a minha besteira é um pouco diferente das besteiras de todo mundo, mas eu já fui uma pessoa que comi muito doce, já fui uma pessoa que gostava muito de besteira, ainda, né? Mas eu olho e falo, será que vale a pena? Né? De vez em quando ali é tentação, né? Sim, mas pode, entendeu? Mas não é algo que faz Sim. parte. A Camila entrou, o Campos entrou, boa noite. Então é bem Boa noite, legal boa quando noite. você tem essa visão, sabe? De olhar e falar assim: será que meu corpo está merecendo mesmo isso? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não estou comendo minha emoção? Tem isso também, né? A gente acha que está comendo a nossa emoção. É algo que a gente precisa estar alerta. E os nossos filhos vão indo, porque eles se espelham na gente, Verdade. né? Por isso que Então, tem que ensinar desde pequeno, né? e vem da onde esse ensinamento? Porque muitos falam e não fazem. Isso também é outra coisa que é difícil, né? Como é que você fala para o seu Uhum. filho não comer açúcar branco e você dá mascavo para ele, um exemplo, mas você come uma taça de sorvete na frente dele? Não adianta nada. Não adianta. Então tem que Tudo começar aquilo de que você você. falou, Foi pro água abaixo. Então você precisa é, estar atento. De alguém. deixa eu te perguntar, quanto tempo tem a Grão em Grão? A Grão fez 10 anos junto com 10 anos do Davi, né? Davi fez 10 anos e agora É, em julho, em junho, dia primeiro, e ela fez 10 anos, porque começou com ele. Ele trouxe esse universo do empreendedorismo para mim, né? Na verdade, hoje eu entendo que eu já legal. tinha isso na veia. Meu pai sempre foi comerciante a vida inteira, então eu já tenho Uhum. isso, eu já percebo isso, né? Eu já falo vendendo, parece. Eu brinco, eu sempre falo, eu já É, falo vendendo, mas tem a idade do meu filho, né? Ele é um exemplo, uhum. assim, eu até brinco com ele, falo, Davi, dá para contar no dedo a quantidade de vezes que você foi ao médico. Literalmente ele tem Nossa, uma saúde, né, como dizem, de leão, assim, porque é muito difícil. E o caramba. Emanuel também. Eu não tenho problemas com eles, com comida e tudo. E quando eles comem alguma coisa, ele mesmo fala: Mamãe, eu acho que não foi bom comer tudo isso. Ele já sabe dizer que é a comida, ele já Já consegue sabe. identificar que é a comida, né? Que legal. É. Você vê, quando ele crescer, ele já tem outros hábitos já, né? Sim, sim. Que já Eu desde espero, pequeno já. né, que é o relacionamento que ele tem ali com a comida, né? É um relacionamento. Uhum. Eu trabalhei com uma pessoa, ele era até chileno, ele falava, né? Comer para viver, não comer para morrer, ele falava. Porque ele falava isso, não para mim, mas ele, às vezes, quando ele via alguém comendo muito, ele falava comer para morrer. Essa pessoa está comendo para morrer. Ela não está comendo para viver. Para viver. E olhando E bem, tem acontece, né? sentido, né? Que você vai comer. É a maioria, né? Só que você está comendo várias coisas aí, né? Tem isso também. O emocional conta muito. Esses dias eu fui cozinhar, por exemplo, uma pessoa vegetariana.
fez eu ter criatividade, porque eu tô. Eu acho que eu vi lá no seu stories. Então, eu tenho. Você tá acostumada a sempre ter uma proteína ali, e ela vegetariana. Então eu ficava, às vezes eu dava uma ideia e falava, é sem Nossa, carne. foi difícil, né? Não foi, assim, porque eu tinha já muitas ideias, mas eu até brinquei com ela, eu fiz uma lasanha e falei, um queijinho, pelo menos? Aí ela falou, um queijinho eu vou deixar, né? Mas assim, porque mas também tem muita receita boa, viu? Não vá achando que não tem, não, porque tem, né? Porque você olha e fala, nossa, então isso para mim é desafiador, né? Eu ter criatividade ali de fazer a alquimia ali das receitas, porque às vezes eu às vezes faço receita que não estava ali para fazer. Falei, mas se eu fizer isso com Uhum. isso, acho que vai dar bom. E dá bom. Tipo, você faz uma adaptação ali. Sim, gosto muito de fazer essa releitura aí, né? Sempre substituindo alguma coisa. É legal isso. Tem hora que dá errado, óbvio. Eu errei muita receita de Uhum. pão, eu errei muita coisa. Tem coisa que você faz e não fica gostosa. Mas a grande maioria, nossa, fica bom mesmo, né? E isso é tão legal Uhum. que você fala, olha, não é que dá, né? Então E deu certo, desmistifica, né? né, essa conversa que é ruim, que não sei o quê. Eu, ó, há 10 anos a gente não toma leite na minha casa. Desde que o Davi nasceu. 10 anos? 10 anos. Eu só compro leite para fazer Caramba, iogurte. Ainda compro aquele de saquinho. nossa. Eu tomo leite desde criança. Porque faz parte da nossa. É igual arroz com feijão, pode perceber. Todo mundo gosta de um leitinho com. Eu sou da época do Toddy, né? Mas pode ser hoje o Nescau. Então, e Todo mundo gosta. eu sou desde criança, Todd Nescau, a vida inteira. Então, entendeu? Faz parte, mas dá para você, por exemplo, fazer um leite vegetal, que na verdade não se chama, né, de leite, mas sim bebidas vegetais. Você faz com aveia, você faz até com arroz, você faz e dá o mesmo efeito que faz o leite, né, da vaca. Então, de repente, às vezes desmistificar essa história, né? Do ruim e que não dá para Uhum. fazer. Eu faço muito bolo com água, com suco de laranja e dá super, fica uma delícia. Com água? Com água no lugar do leite. Sério? Opa! Caramba, E fica muito bom. Muito que bom. coisa. É bom, né? A galera que não sabe disso já vai Dá aprendendo. para substituir, entendeu? Você consegue fazer substituições. Na Uhum. verdade, você vai testar, né? Mas dá para você se alimentar bem, sim, e dá para você ter resultados, né? Então a gente está falando agora de várias coisas, mas no geral, aí você tem disposição para outras coisas, porque a falta de concentração está ligado com o que você come também. Não é só isso, mas está ligado. Como eu falei para Uhum. você, a falta, né, a insônia, o cansaço. Você o que você come, você é, né? Então, E afeta, né? Afeta muito, tudo isso. muito, 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 né? Eu E as pessoas nem percebem, né? não, não, Acha que é coisa não. do corpo mesmo. Ó, aqui já tem até acho que uma pergunta aí a Camila. Infelizmente o leite é um grande vilão. Ele inflama todo o organismo. Estou tirando o leite. O Paulo quase não compra mais. É, Camila. O Nossa. leite, você vê, eu não utilizo, só uso, né, o de saquinho, que é o pasteurizado, para fazer iogurte. E eu já li sobre artigos científicos, né, que todos os ites, então renite, né, tá ligado ao consumo Nossa. do leite. En- Então, Então, eu tenho todos esses itens aí, é por causa é, eu tomei leite a vida inteira. então. E você tem alguma. Você percebe que quando você consome mais leite, você consegue perceber, William, isso? Às vezes sim, né? E Porque agora muda que o tempo. tô tentando, né, tirar aos poucos, assim, sabe? Às vezes tomando mais chá do que leite, porque se acostuma, né? Então tô Sim, tentando, sabe? Mas você mas eu vê que.
Ó, Muda aqui o assim. Vinícius falando, leite detona todo o corpo, principalmente o trato respiratório. Isso mesmo, então, tá ligado, né? A rinite, essa parte É, respiratória da gente. Ele faz cria. todo sentido. Ai, olha que pergunta legal. Como posso adoçar o suco sem usar adoçante? Ó, eu vou hoje no patamar aqui em casa eu consigo não adoçar, mas eu confesso a você que eu uso muito a banana bem madura, eu congelo ela. Vocês veem, né? Acho que nos stories os sucos que eu coloco. Então, na verdade, vira aí uma vitamina. Eu gosto muito de usar a baunilha, a essência de baunilha no lugar do Nossa. açúcar. Mais exemplo, o açúcar demerara. Então, uma colher do açúcar demerara com uma colher de essência de baunilha. Vamos imaginar que você está falando de meio litro de suco, que você usaria muito mais açúcar. E aos poucos eu vou tirando. Mas, por exemplo, eu gosto muito de usar a manga Palmer, que ela é bem docinha no lugar de fazer por exemplo, um suco de laranja com um suco de manga. Fica muito gostoso sem É, adoçar, né? Então eu gosto de legal. utilizar o próprio açúcar da fruta. Mas quando eu estou introduzindo ali para uma família e tudo que tem criança, a gente começa com a demerara e vai retirando aos poucos. Mas bem aos poucos. Então, eu tô usando bastante agora o Demerara, né? Isso. Mas é É, esse açúcar, não deixa açúcar. de ser. Só que é, Uhum. entre aspas, né? Tipo, Menos menos agressivo do que que o o branco. branco, né? Que inclusive vai até cal na sua composição para ficar branco. Te respondi, Camila. Sério? É. Então a gente precisa tomar Caraca. cuidado. Muito cuidado. O xilitol, a Rê tá falando aqui do xilitol. O xilitol, então, quando eu tive a diabetes, eu usava o stevia. Nem tinha, o xilitol existia, mas não se falava muito dele. Mas eu confesso a você, agora é uma coisa, opinião minha pessoal, eu evito usar é, algum adoçante, entendeu? Legal, Camila, quando eu tava com a diabetes, eu nunca vou esquecer, teve um médico, né, que me orientou dizendo, o adoçante é uma medicação para diabético, para né, adoçar a comida de um diabético. Fora disso, é melhor evitar. Mas se fala muito de xilitol, inclusive eu já fiz bolo com ele, e você tem que usar, na verdade, pouco, porque ele fica com gosto de adoçante, né? Então eu evito. Mas quando eu uso, por exemplo, açúcar, eu uso o demerara e o mascavo, que são os que eu tenho aqui. O mascavo, o Vinícius está É, falando, é a O primeira Vinícius perguntou extração do do açúcar. mascavo, né? Isso, que a minha avó falava, é a própria rapadura, né? Minha avó falava, é a rapadura diluída. Então, o mascavo é melhor que o Demerara? Sim, porque era a primeira extração. Tipo, O demerara é assim, ele é mais natural, então. isso mesmo. É a composição mais natural. Porque, na verdade, ó, o açúcar, né? Tudo em excesso vai fazer mal, mas ele tem ferro, né? Ele tem alguns Hum, benefícios, mas é que a forma que a gente consome que é perigosa. Imagina que você vai fazer um bolo e o bolo pede para você uma xícara de açúcar. Eu já faço 3 colheres de sopa e olha lá. Eu já começo diminuindo ainda. hum. Porque tudo que vai estar na composição daquele bolo vai virar açúcar também. Eu não tô falando só do sabor do doce, eu tô falando do que ele vai virar, né? Então, rapadura é muito O bom mesmo. Vinícius gosta de rapadura. Mas essa ideia do congelar as coisas, quando elas vão ficando maduras, porque elas vão ficando doce, né? No caso da fruta, assim, a melhor, porque pelo menos você usa a frutose, né? Que é muito mais natural do que você usar outra coisa. Hoje eu consigo beber café sem açúcar, mas eu já tive época que eu não conseguia. Nossa. Aí é cruel, hein? Isso mesmo, Vinícius, é perigoso. Mas tudo em excesso vai te fazer mal, né? Então você, na verdade, eu utilizo de alguns artifícios para comer saudável mesmo, né? Por exemplo, esses dias eu peguei, eu não lembro agora a polpa de uma fruta que eu não conhecia. Depois eu fui ler sobre, ela é super rica em fibras, né? E realmente o intestino, assim, se você Agradece, é, né? mas adoro limão. Pode perceber, vocês vão ver que todos os meus sucos que eu coloco tem limão e o gengibre.
né? O meu filho, o Eu caçula, vejo. o Emanuel, ele consegue tomar água com limão e gengibre, sem açúcar. Eu falo, filho, você é além, né? O nível que você tá. Nossa, Então, mas tudo isso, William, cara. é com o tempo. A gente consegue. Nós somos treinável, né, Camila? Com o tempo a gente A vai. Nutri Ah, entrou aí. entrou. Me fala onde tem vitamina D, além do tomar o É, sol. salva, salva aqui. Salva a gente. Então, a gente precisa começar a ter essa. Treinar, treinar. Começa devagar, começa mesmo. Tá no branco, vai pro mascavo. O mascavo ele é mais Aos forte, então vai pro pouquinhos, né? demerara. Ah, tá. Ó, frutas e verduras orgânicas, o que você pode falar a respeito? O Campos está perguntando. Então, esses dias eu estava falando com a minha nutricionista, né, nutricionista, sobre isso. E ela me falou uma coisa que eu fiquei balançada e fui ler sobre, e ela tá com muita razão. Mas, na verdade, os orgânicos tinham que ser mais acessíveis para todo mundo, né? Hum, As pessoas não consomem por isso. Só que eu percebo, né, por consumir muito frutas e legumes, de uns 2 anos para cá, os orgânicos são acessíveis, né? Então, o que acontece? O que antes era muito difícil de conseguir, hoje você já consegue. Então, você às vezes vai num lugar que vende orgânico e o tomate está ao mesmo preço, estou dando exemplo, do tomate não orgânico. Por quê? Porque as pessoas começaram a comprar, né? Isso é um dos motivos que hum, vai mudando. Então, quanto mais pessoas vão aderindo, né, a comprar esse tipo de produto, as coisas vão ter que abaixar. Isso, por exemplo, acontece muito com a farinha de amêndoa. Eu vou dar um exemplo para quem é low carb, né? De uhum. farinhas, é uma das farinhas mais caras. Mas quando isso começou, era muito mais cara. Ela ainda é cara, Nossa, mas já teve uma queda. Então, caramba. eu acho super Acho que saudável, por né? causa da demanda, né? Deve ser demanda, sei Isso, lá. quanto mais procura, não tem como justificar isso ser caro. Né? Então as pessoas eu percebo, né? Como eu falei, de uns 3 anos para cá, as pessoas estão preocupadas com a sua alimentação, elas estão preocupadas com o que melhorar, né? Não é só pelo biotipo, né? Eu tô gorda, não é só isso. Elas estão ficando muito doentes, né? E elas percebem que tá relacionado, elas já identificaram o que é a alimentação. Então, os orgânicos vieram, já existem, né, para mostrar que é Uhum. possível não consumo de agrotóxico da forma que é feito. Parece que o Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos super proibidos, né, super é, Nossa, perigosos para a saúde. Então, a gente precisa estar acaba muito com o atento a organismo. isso. Tem que estar muito atento a isso. Mas eu queria campus que fosse acesso para todo mundo, viu? E para ficar atento a esse tipo de proposta. Agora também tem muitas empresas comercializando, né? Então eu acredito que isso vai melhorar para a gente, para todo mundo ter acesso. É igual, por exemplo, arroz integral. Eu lembro que antigamente não tinha nem prateleira, tinha lá ali um montinho só. Hoje tem uma prateleira, tem Hoje um tem setor só bastante. de coisas, né, mais saudáveis, integrais. O É, mercado maior já tem isso, e antigamente não tinha. Então é uma preocupação é, eu boa. tô, tô acostumando também a comer esse arroz também integral, Então, diversificar, né? Ó, a, a Michelle tá aqui a falando carne nutricionista e falou pra gente ovos, que na couve e nos ovos, que é rico. que tem Então, que vitamina ótimo, eu D. como todo dia ovo. Ah, Que tem então, beleza. Agora colina, que tem proteína. eu tô comendo Vamos todo ver se eu dia tô agora. boa, Nutri. E aqui o Vinícius tá falando que ele gosta muito de couve com abacaxi. Eu faço uns kit detox muito legal. E uso muito esse abacaxi, eu uso muito couve, salsinha, tudo que é verde eu coloco no meu, junto com gengibre, limão. Travou, William? Não, né? Não, não. E coloco e faço alguns kits e deixo congelado, que tem a ver com planejamento, para eu não me sabotar.
e ninguém se sabotar. E é muito gostoso. Ó, ele tá falando O aqui. Vinícius Quanto perguntou do tempo que a arroz gente... preto, né? Arroz preto, arroz negro, né? Falando do arroz integral, e aquele arroz preto? Nossa, eu já fiz ele algumas vezes. Ele é mais duro, né? Ele é mais duro. Todo grão que ele não é, ele não é processado, né? Ele não perde as fibras, ele é mais duro. Eu usei Eu ele nunca, poucas eu vezes. nunca comi, não. Ele é mais doce, eu tenho impressão aqui falando. Vê se eu tô certa. Você faz ele, Vinícius? E a Camila tá falando que é arroz branco só quando a visita vem. Sabe o que você faz, Camila? Coloca uma colher de sopa de aveia, farelo de aveia no seu arroz branco aí. Eu aprendi com a minha nutricionista. Pelo menos você coloca fibras no dia que a visita vem. Ó, a Michelle me Raul, elogiando aí, tá vendo? tá um sucesso. Minha conversão. Que bom, hein? Que bom. Aí sim. Me fala do arroz preto, Nutri. Eu fiz ele, mas ele não lembro. Assim, ele é isso, né? Legal, vou fazer isso, Camila. E coloca também a biomassa no arroz, no feijão aí, que você vai colher bons frutos aí. Ah, você não gostou, Vinícius? Como é que tá de tempo, William? Como é que tá de tempo a gente, que eu não tenho noção aqui. Então, a gente começou depois das 8. Acho que é 8h15 mais ou menos, não? A gente começou? É, eu acho que foi isso, 8h10. Agora é 9 horas. A gente tem um A gente pouquinho. tem aí uns 10 minutos, Briga... acho. Obrigada, Campos. Gente, tem muita coisa para a gente se preocupar em relação ao que a gente come, viu? A gente precisa estar muito atento com essas ciladinhas aí. Se deixar à vontade, nossa, a gente vai comer um monte de coisa que não vai ser legal. Ó, O, a Rê já falou o 8h15. Vinícius, 8h15. o Vinícius aí é amigo meu, né? E ele mudou totalmente, assim, a vida dele em questão de alimentação e exercício físico. Ó, ela Muito tá esforçado também. Isso é ótimo. Nutricionalmente falando, não há grande diferença entre eles. Às vezes as pessoas sofrem para comer arroz integral e realmente não tem esse estrelismo nele. Então, quando eu vou cozinhar, sempre eu escuto isso. Ah, eu não gosto de arroz integral, ele é duro, eu faço ele na pressão. Na verdade, eu acho que as pessoas, porque é a minha ideia, tá? Eu digo pelo que meu trabalho. Quando eu cozinho, a pessoa fala, o meu fica duro, não é gostoso, não é saboroso. Eu acho que é a forma que foi feito. É aquilo que eu falei, a forma que foi Hum, apresentado para a faz a pessoa diferença, né? faz a diferença. O que é que ele é integral mesmo, né, Michele? Mas o benefício dele é isso, é fibras, né? Mas quem tá low carb, por exemplo, nem tá mais comendo arroz. Tá comendo muito mais Ah, é legume. quem low carb Porque não come arroz? na verdade, né, Nutri é uma alimentação com baixo carboidrato, né? Então você Ah, investe em sim. outros tipos de carboidrato, porque tudo é Ah, entendi. carboidrato, né? Então você retira aí o arroz, depende do estilo também da dieta, mas você acaba tirando o arroz. E consumindo muito mais proteína, né? Que é a carne, o frango, o peixe, e muito mais legumes e salada. E que vai te trazer benefícios realmente. Você, como eu te falei, dependendo do que você come, você vai ter sono, vai ter cansaço e tudo mais. Aí, ó, ela Ah, já sim. falou, não entra arroz na low carb, não entra. Mas entra feijão, não é isso, Nutri? Michele e seus conselhos nutricionais aqui. Ela tá comigo no meu desafio pessoal. Essa semana vocês Ah, vão ver. é? É, Aí sim. eu Vamos tô gostando. ver novidades. Na verdade, eu tenho que movimentar o corpo agora. Também Ah, não, tá entendi. vendo? De vez em nunca pode, então, feijãozinho? Eu sou do feijão, mas tudo bem. Ela falou que de vez em quando? Não, não, ela falou que também não entra. Aí eu brinquei, se pode de vez em quando. É que eu brinquei mesmo. Ah, tá. Então, William, na verdade, no geral é isso. Nós somos o que comemos, né? E o nosso corpo, ele fala, ele responde tudo isso, né? Feijão é Legal. vida. E se a gente não estiver Feijão, atento, feijão é mara.
Eu não sou muito chegado a feijão. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que comida, arroz, isso, eu deixo, né, no mínimo pelo menos 12 horas, mas eu deixo de noite, então passa mais que 12 horas de molho para acabar com os antinutrientes, certo, Nutri? Descartar eles da nossa vida. Aliás, você não respondeu se pode lavar arroz ou não. Eu fiquei esperando uma resposta da Nutri aí. Atividade física é Ela necessária fez junto o... comer. É isso mesmo. Tem que andar junto, É, Vinícius. Por isso que eu tô retomando as verdade. minhas atividades. E chega uma certa fase da nossa idade que o nosso metabolismo já não vai estar correspondendo a algumas atividades. Então a gente precisa comer menos, né? Ter perda calórica maior, que vai ser o meu caso. É, chega nessa idade, né? Aí o corpo já não é mais o mesmo. Né? E é isso mesmo, porque o metabolismo já não trabalha, né, a favor. Então você precisa mudar Não suas trabalha atividades. direito. É isso mesmo. Ah, excelente, isso mesmo. E aí você vai ter ótimos resultados. Me segue aí, Vinícius, que você vai ver. Eu vou fazer atividade em casa por enquanto, mas eu não vou mais cair na pegadinha do não tenho tempo. Eu tenho tempo, sim. Eu vou arrumar esse tempo. Eu tenho que me priorizar. Isso eu falo para todo mundo, viu, gente? Se priorize. É, em tudo, né, que a gente faz, Oi, Carol. a gente tem que priorizar ali, porque senão vai passando o tempo e a gente, né, não faz nada. Isso, tá morto. A gente tá morto, né? É. Pode fechar o caixão, ponto. Porque tá morto, né? Perdeu. Perdeu. É verdade, perdeu. Perdeu. Tipo, perdeu o sentido, né? Se Isso, você isso. não fazer mais nada, O meu Instagram é anésia.grão em grão. Aí, ó, a Mi falando, tô dançando 1 hora e subindo 10 andares, me mexendo em casa, é me isso mesmo. mexendo em casa. Começa amanhã, você É vai isso ver, aí. Nutri. Você vai ver. E eu vou depois Eu compartilhar por com enquanto, estou vocês a minha fazendo. dieta, que a minha Nutri passou. Eu, eu, por enquanto, estou fazendo caminhada, né? Obrigada, Fábio. Ótimas dicas, obrigada. Eu que agradeço vocês todos que estão aqui. Obrigado a todos aí. O Vinícius, ele corre, meu, uns quilômetros aí, Olha viu? que legal. Eu vou aprender com você, Vinícius. E a Camila também. A Camila tem sido um espelho sensacional. Ela tá que tá. Ela também tem uma história bem legal. Ela é a própria persona transformada. É muito legal. Tá aí também. A É, Adriana. Anés, me fala um pouco da Grão em Grão, assim, os desafios que você tem durante aí, essa pandemia também, durante esse tempo todo. Hoje, engraçado, né? A pandemia me fez. Eu já queria dar aulas online, né? Aham, E o mais legal, parabéns, viu, Camila? E o mais legal é que eu percebi, né? Porque, por exemplo, eu comercializo as marmitas ali, mas elas não são prioridade. O negócio é ensinar mesmo as pessoas a cozinhar, né? Desmistificar que é difícil. E hoje, com esse isolamento que aconteceu, eu percebi o quanto as pessoas, além delas se descobrirem em casa, né, como família e tudo mais, uhum. elas querem aprender. Um tempo atrás eu não estava achando fermento no supermercado de pão, porque todo mundo fazendo pão. Pessoas que nunca fizeram pão estão fazendo pão. Então isso é maravilhoso. Elas estão se descobrindo na cozinha, né? E a Grão está se descobrindo. Você vê, a gente fez 10 anos. E eu também fui entender um pouco desse universo aí, né, do digital, né, que eu já tinha aí um Facebook e tudo. Agora estou com uma página no YouTube, comecei, e então a gente vai aos poucos Legal. se preparando para mostrar que é possível. Né? Então as pessoas elas estão preocupadas com a saúde, preocupadas com a alimentação, preocupadas com o que vai vir, porque é um novo mundo, né? Eu E costumo tem que, brincar e tem que espalhar isso, né? isso. Tem que Então, espalhar isso, porque às vezes, tipo, as mídias mesmo, às vezes a pessoa só tá no YouTube e às vezes nem gosta do Instagram, né? Então você tem que atingir ela ali também. É sim, tipo, é raro acontecer assim, né? Não é tão raro.
O nosso tempo já está acabando, já passou Ah, rápido. 25 quanto segundos. tempo? É o tempo da gente Então, salva, despedir. salva. Gente, obrigada, desculpa. Ou a Tá, eu vou gente salvar volta, aqui. William, para despedir. Se você quiser, você despede, mas salva essa. Coloca Tá canais bom, eu vou salvar aqui. prioritários. Tá, salva e volta para a gente despedir. Voltamos, Tá bom. gente.